Olá, gente! Tô aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre o Deus desconhecido. E eu quero começar com a passagem em Atos 17, né? Do versículo 22 até o versículo 34. A Bíblia vai nos contar o dia em que o apóstolo Paulo pregou no arquipélago em Atenas. E ele pregou falando do Deus desconhecido, porque enquanto ele caminhava pela cidade, né, ele encontrou um altar que dizia ao Deus desconhecido. E ele viu que nesse altar não tinha uma imagem, mas ele tinha um local para prestar culto. Então ele usou desse altar, né, para pregar o evangelho e para revelar o Deus desconhecido, o verdadeiro Deus, né? E eu quero falar com vocês hoje sobre isso, sobre quem é esse Deus desconhecido, né? Porque muitas vezes nós dizemos que cremos em Deus e eu vejo muito isso, as pessoas falarem: não, eu acredito em Deus, mas não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os seus irmãos, não tem amor ao próximo, não tem amor em nada na sua vida e diz que acredita em Deus. Não, mas eu acredito em Deus. Então vamos descobrir, né, nesse vídeo, de forma simples e direta, quem é o Deus desconhecido. Amém? E primeiramente a gente sabe que a palavra nos revela Deus como Criador. Deus criou o céu e a terra, né? Como está escrito em Gênesis. Então, Deus é aquele que criou tudo. E Paulo fala isso também. Ele fala: Deus não foi feito por mãos humanas. Deus, ele criou tudo. Ele não é de ouro, ele não é de prata. E Deus também não é servido por mãos humanas. E Paulo fala isso porque entre os romanos era muito comum, né, ter essa questão da idolatria, das imagens, da adoração às imagens, dos sacrifícios, né, a esses deuses. E era uma coisa cultural e tradicional em Roma, né? Não só em Roma, mas com os estrangeiros em geral, né? A não ser o povo judeu, que era um dos povos que tinha um Deus que não era uma imagem, né? Que não prestava culto da forma com que os outros prestavam culto, né? Então Paulo ele fala: Deus não é servido por mãos humanas e ele não é feito de ouro nem de prata, mas ele é o Deus criador, ele é soberano e ele é superior a tudo que nós podemos ver, que nós podemos imaginar, né? Porque Deus é espírito, ele não é um ser físico, ele não é um ser que foi criado, mas ele é soberano, supremo e acima, né? Ele está acima do nosso entendimento. De fato, nós não podemos compreender, entender, dizer Deus é exatamente assim, como por exemplo minha garrafa. Ah, Deus é assim. Você entende? Deus não é um objeto físico, mas Deus, ele é real e ele é espírito. Por isso a palavra também diz que nós devemos adorar ele em espírito e verdade. Amém? Inclusive me deu sede. Então, quando Paulo ele fala isso, ele quer destacar uma coisa: Deus não pode ser visto e ele não pode ser servido. Nós não podemos dar nada a Deus que já não seja dele, porque ele fala, porque é através dele que nós vivemos, que nós nos movemos, que nós existimos. Porque, como eu disse, ele criou todas as coisas. Então toda a nossa vida e tudo que nós vemos, tudo que nós fazemos é porque ele está permitindo. Então isso também nos coloca no lugar de entender que nós somos dependentes de Deus, né? É através dele que nós nos movemos e que nós vivemos. E em Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, porque o Deus desconhecido, ele decidiu se revelar através da vida de Cristo, através de Jesus, porque Deus encarnou em Jesus, né? Como diz em João, né? Que o verbo se fez carne. Deus decidiu se fazer carne e habitar entre nós, para que ele pudesse revelar quem ele é
de uma forma mais clara, de uma forma que a gente não pudesse dizer que Deus não entende, porque literalmente Deus se encarnou e viveu a vida como nós vivemos e passou por tudo que nós passamos, né? Foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, né? Como também está escrito. E isso é uma demonstração de amor suprema, né? Porque como diz também em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em Jesus, Deus se revelou e revelou o plano da salvação, né? O plano de redenção da humanidade. Porque quando Adão pecou, ele nos separou de Deus, nos separou do relacionamento perfeito que nós tínhamos no jardim do Éden, no princípio. E Jesus, ele vem para revelar a redenção. Ele vem para cumprir, né? Para cumprir o plano perfeito de Deus e a obra redentora. Então Jesus vem e ele revela quem Deus é. Ele prega, ele ensina como é o reino de Deus. E ele não só ele ensina através da pregação da palavra, né? Mas também através da vida diária, do cotidiano e do relacionamento com Deus através da oração. Que Jesus demonstra várias vezes, né? Na sua vida diária, né? No seu ministério. Quantas vezes ele não se retirava para estar com o Pai, né? Para buscar aconselhamento, para buscar clareza, para buscar direção e para buscar força na hora da tentação, né? Então, Deus desconhecido, ele é aquele que demonstrou um maior amor, né? Através do sacrifício de Jesus, porque ele morreu para que nós fôssemos purificados e limpos dos nossos pecados e para que nós pudéssemos ter acesso novamente à presença de Deus, ao relacionamento com Deus. E esse Deus também é nosso Pai. E aí a gente fica, né, pensando, como assim? Como é que chegou nisso? E aí a palavra diz que deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus, né? Filhos de Deus através da fé em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós entendemos que esse sacrifício foi para que nós pudéssemos sermos reconciliados e nos tornarmos membros da família de Deus. Então, a gente entende que quando a gente crê, então a gente passa a fazer parte dessa família. A gente passa a ser filho de Deus, do Criador dos céus e da terra, do Todo-Poderoso. E é doido pensar nisso, porque às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas tão pequenas, porque a gente esquece que a gente é filho de Deus, o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. E não só isso, mas Deus nos ama, né? Como a palavra diz, Ele não nega bem algum àqueles que o temem. Então, se nós estamos no caminho do Senhor, se nós estamos buscando a Ele, se nós estamos temendo o Seu nome, né, vivendo em santidade, Ele não nega bem algum a nós. Ele está disposto a nos dar tudo o que nós precisamos, do que nós queremos, estando dentro da vontade dEle, né, do que seja para o nosso bem e que não venha nos prejudicar. Ele não só está disposto a nos dar, mas Ele quer nos dar, porque Ele quer que seus filhos sejam felizes, né? Como a palavra também diz, que Deus tem planos de bem e não de mal para a nossa vida. Então, quando nós cremos nisso, nós vamos cada dia mais tendo uma vida plena, que a vida que Jesus nos prometeu, porque Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, cada vez que a gente conhece mais a Deus e entende mais quem Ele é, e entende o nosso lugar de filho, mais a gente vai vivendo essa vida plena e abundante que Jesus nos prometeu. E tem uma palavra também que está no Salmos 34:8, que diz, provai e vede que o Senhor é bom. E eu tenho um vídeo, inclusive, sobre essa palavra, se você pesquisar aí no meu canal você vai achar, porque se a gente não buscar conhecer a Deus, né? Se a gente não buscar provar
do que Deus pode fazer na nossa vida, da transformação, da cura, da paz, da alegria que o Senhor pode nos dar, nós nunca vamos crer verdadeiramente e conhecer verdadeiramente quem Ele é. Porque para nós conhecermos verdadeiramente esse Deus, nós temos que nos relacionarmos com Ele, nós temos que buscarmos a Ele através da oração, através da leitura da palavra, através da meditação, através de passar um tempo com Deus na natureza, né? Que é maravilhoso, simplesmente contemplar. Então, quando nós observamos a criação, a natureza, nós também podemos ver quem Deus é, né? Então, esse Deus desconhecido, Ele escolheu se revelar através da sua criação, através do seu amor, através do sacrifício de Jesus, né? E com tudo isso, o que Deus quer dizer é que Ele quer que nós sejamos filhos. Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Ele quer que nós sejamos amigos. Esse final de semana passado, nós tivemos aqui na igreja a Conferência Betânia, que falava exatamente sobre isso, que nós não somos mais servos, mas nós somos amigos de Deus, amigos de Jesus, né? E Deus quer que nós sejamos amigos, não só um membro da família, que às vezes é aquele parente, sabe? Que tipo, é da minha família, mas você não tem relacionamento, você não tem amizade, você não tem um vínculo verdadeiro. Deus quer que nós sejamos filhos, que nós possamos desfrutar da presença dEle e viver cada dia mais uma vida abundante, desfrutando da paz, da alegria, do amor que Ele tem para nos oferecer todos os dias. E se você ainda não conhece esse Deus desconhecido, que você possa buscar mais conhecer, que você possa se relacionar mais com Deus, conhecer mais a Jesus, né? Orar mais, ler mais a Bíblia e desfrutar, né? Desfrutar da presença do Senhor, que é maravilhosa. E a palavra também diz que nós devemos prosseguir em conhecer a Deus, né? Então, nós nunca vamos parar de conhecer Ele, porque Ele é infinito e nós não podemos mensurar o tamanho de Deus, a sua bondade e toda a sua beleza. Nós poderemos ver somente, né, quando nós formos para a glória, mas nós podemos desfrutar e conhecer tudo o que nós pudermos, né? Nos esforçarmos para conhecer tudo o que nós pudermos de Deus nessa vida e cada vez mais poder também espalhar essa mensagem e levar esse Deus que nos redimiu, que nos trouxe para perto, que nos chamou para ser filhos. Amém? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima. Deus te abençoe.